a desobediência a Deus dá origem ao pecado, leva ao pecado. E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Em 1 João 3, capítulo 3, verso 4, então está lá que pecado é a transgressão da lei. Então, quando há uma lei, quando há uma ordem, como Deus tinha dado a ordem no jardim do Éden, que ele disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do centro do jardim, ele deu essa ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Então, o que é pecado? Então, é a transgressão. O homem, então, tinha uma ordem de Deus a se guardar de uma certa árvore. Não obedecer a Deus os levaria ao pecado. E o que é o que o pecado faz? O pecado ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Em Isaías 59:2 diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E o pecado leva à morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O pecado, ele traz ruína. Em Oséias 14:1. Volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Mas nós sabemos que por trás de todo pecado existe alguém que o leva a ele, que nós passaremos a falar sobre a origem do mal. A origem do mal se deu. Deus criara seres invisíveis, que são os anjos, para o adorar. E um deles exercia uma posição de muito destaque nos céus. Ezequiel, o profeta Ezequiel, fala sobre esse ser, sobre esse anjo. Ezequiel 28, 12 ao 17. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados para ti. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Isaías 14, do 11 ao 14, diz assim: derribado está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, subirei ao mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E esse anjo, que era um dos maiores no céu, deixou a soberba
tomar conta do seu coração e quis ser semelhante a Deus. E se deu a sua queda. Para ser semelhante a Deus, ele intentou uma revolta no céu pelos seus comandados. Um anjo perfeito, uma criatura perfeita, cheia de resplendor, mas que deixou o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração e quis ser semelhante ao Altíssimo. Em Apocalipse 12, do 4, 7 e 8 diz: a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas dos céus. Então essas estrelas são anjos que estavam sob seus comandos. E houve guerra no céu. Miguel, que é o anjo guerreiro de Deus, e seus anjos contra o dragão. O dragão, que é esse anjo rebelde. Aqui esse anjo rebelde chamado de dragão. E seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem no céu foi mais achado lugar para eles. E foi precipitado o dragão, e seus anjos foram com ele. A esse anjo principal, a Bíblia o chama de diabo, Satanás, e a seus anjos, demônios. E então, voltamos a comentar sobre o pecado e sobre a queda do homem e sobre a influência maligna. Então, a queda do homem. Esse anjo rebelde, chamado Satanás, após a sua queda e a sua precipitação, ele chega ao jardim onde o homem estava muito bem e, incorporado em uma serpente, leva o homem a desobedecer a Deus. Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Vejam que é a mesma situação, a mesma figura, que engana todo mundo. Ele chega ao jardim e leva o homem a desobedecer a Deus. Gênesis 3, do 1 ao 6, diz assim: a serpente disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E abriram os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Após o erro, após a desobediência, a primeira coisa que perceberam é que estavam nus. Uma sensação de vergonha, de falta. E o erro já atrapalhou sua comunhão com Deus. Gênesis 3, 8 a 11. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E conforme Deus havia dito, esse erro os levou à morte. Houve divisão de Deus, ruína e maldição. Gênesis 3, 14 a 19.
Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Ao homem disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Tu és pó, e em pó retornarás. Houve então a morte física. Apesar do homem não cair morto no ato da desobediência, a morte começou a agir em seu corpo físico. Todo homem já nasce caminhando para a morte. Houve a morte espiritual, que é uma vida separada de Deus pelo pecado. E a morte eterna, que nós chamamos a morte espiritual, a morte da alma, uma morte uma morte separada eternamente de Deus, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. Em Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. E nós concluímos nesse momento, então, esse segundo vídeo, né, dizendo que a morte do homem, que a morte espiritual é uma coisa trágica, uma consequência terrível. O ser humano ele pode, muitas vezes em vida, viver separado de Deus, viver no pecado, e certamente ele pagará suas consequências, mas o homem morrendo a morte física sem a pessoa de Jesus Cristo, então ele estará seriamente em apuros por toda uma eternidade. Então nós concluímos aqui esse vídeo e passaremos para a morte espiritual, a morte da alma, uma vida eterna separada de Deus.